E aí, curiosos, você acredita que um único filme pode arrecadar bilhões de dólares e parar a internet inteira? Pois é, 2026 promete ser um dos anos mais insanos da história do cinema. Tem Vingadores, tem Shrek, tem Star Wars e tem a Pixar e muito mais. Mas a grande pergunta é qual dessas gigantes vai dominar a bilheteria e fazer milhões de pessoas correrem para os cinemas? E olha, alguns especialistas acreditam que um desses filmes pode quebrar recordes históricos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o modo curiosidade, porque a viagem de hoje promete ser épica. O cinema está mais vivo do que nunca. Por muito tempo, muita gente falou: os cinemas vão acabar, a galera só assiste streaming. Mas aconteceu exatamente o contrário. Toda vez que surge um filme gigantesco, as salas lotam. E faz todo sentido. Tem coisa que simplesmente não é a mesma experiência assistindo pelo celular. Explosões gigantescas, batalhas épicas, momentos emocionantes. Aquela sensação de assistir junto com centenas de pessoas. Isso transforma o filme em um verdadeiro evento. E em 2026, os estúdios estão apostando pesado justamente nisso. Eles querem criar filmes tão grandes que ninguém consiga ignorar. Avengers Doomsday. Agora segura essa. Se existe um filme que já está fazendo fãs criarem teorias malucas na internet, esse filme é Avengers Doomsday. Só o nome já passa uma sensação de que algo gigantesco está vindo por aí. E quando a Marvel resolve juntar vários heróis em uma mesma história, você já sabe o que acontece. Bilheterias explodem, redes sociais enlouquecem. E teorias aparecem mais rápido do que os trailers. Muita gente acredita que esse pode ser o filme responsável por recolocar a Marvel no topo absoluto. Mas será que ele consegue repetir o fenômeno dos antigos filmes dos Vingadores? Essa é a pergunta que vale bilhões. Agora me responde uma coisa: quem aqui não cresceu assistindo Shrek? Sério, é praticamente impossível encontrar alguém que nunca tenha dado risada com o ogro mais famoso do planeta. E quando anunciaram Shrek 5, a internet simplesmente surtou, porque não estamos falando apenas de um filme, estamos falando de uma nostalgia pura. Estamos falando de infância, estamos falando daquela sensação de voltar para o mundo que marcou gerações inteiras. E sabe o mais impressionante? Não são apenas os fãs antigos que estão animados. A nova geração também quer conhecer a história, ou seja, milhões de espectadores de idades completamente diferentes podem lotar os cinemas ao mesmo tempo. E isso é uma combinação extremamente poderosa. E se você achava que o Woody e Buzz tinham encerrado suas aventuras, parece que a Pixar pensa diferente. Toy Story está de volta e a expectativa é enorme, afinal estamos falando de uma das franquias mais queridas da história da animação. Poucos filmes conseguem emocionar crianças e adultos ao mesmo tempo, mas Toy Story faz isso há décadas. Agora, o grande desafio será surpreender o público mais uma vez, porque quando se trata dessa franquia, os fãs não aceitam qualquer história. Eles esperam algo inesquecível. Agora, vamos falar de uma criaturinha que conquistou o planeta inteiro. Sim, o famoso bebê Yoda, ou melhor, o Grogu. Quando ele apareceu pela primeira vez, ninguém imaginava o tamanho do fenômeno que estava nascendo. Milhões de pessoas se apaixonaram pelo personagem. Memes tomaram conta da internet, produtos esgotaram nas lojas e agora ele vai para as telonas. A expectativa é gigantesca, porque Star Wars continua sendo uma das maiores franquias da história. E quando você mistura Star Wars e um personagem amado por praticamente todo mundo, o resultado pode ser explosivo. Mas agora vem a pergunta mais difícil desse vídeo. Quem leva essa disputa? Marvel? Shrek? Pixar? Star Wars? É uma verdadeira guerra de gigantes. De um lado temos super-heróis, do outro temos nostalgia. Temos animações lendárias, temos personagens que marcaram gerações, e cada um deles possui milhões de fãs espalhados pelo planeta. A verdade é que ninguém consegue prever com certeza quem vai vencer, mas uma coisa é garantida: a disputa promete ser histórica. Uma curiosidade que pouca gente percebe: existe um detalhe muito curioso. Os filmes que mais arrecadam dinheiro normalmente têm algo em comum. Eles não vendem apenas ingressos. Eles criam acontecimentos. As pessoas querem comentar, querem fazer teorias, querem compartilhar opiniões e querem participar da conversa.
Foi assim com vários dos maiores sucessos da história. E todos os filmes que falamos hoje possuem exatamente esse potencial. Eles não são apenas filmes, são eventos globais. Quanto custa fazer um filme desse tamanho? Agora vem uma curiosidade importante. Você já imaginou quanto custa produzir um filme desses? Gigantes? Muitas dessas produções possuem orçamentos que ultrapassam facilmente a marca de milhões de dólares. E isso é apenas o custo da produção. Quando somamos marketing, divulgação mundial, trailers comerciais de TV, anúncios na internet e eventos promocionais, alguns filmes chegam perto de $500 milhão em investimento total. É dinheiro suficiente para construir bairros inteiros, comprar centenas de mansões ou adquirir milhares de carros de luxo. Por isso, os estúdios apostam tão pesado em franquias famosas. E é exatamente por isso que a disputa pelas bilheterias de 2026 promete ser tão importante para Hollywood. Mas será que algum filme de 2026 consegue entrar para a lista dos maiores sucessos da história? A missão não é nada fácil. Algumas produções arrecadaram valores simplesmente absurdos. Filmes que levaram milhões de pessoas aos cinemas repetidas vezes. Produções que viraram fenômenos culturais em praticamente todos os continentes. Quebrar esses recordes exige muito mais do que apenas um bom roteiro. É preciso conquistar crianças, adolescentes e adultos ao mesmo tempo. É preciso gerar comentários nas redes sociais, criar teorias, movimentar a internet e principalmente fazer o público sentir que aquele filme é imperdível. Será que algum dos lançamentos de 2026 conseguirá esse feito? Existe um ingrediente secreto que Hollywood descobriu há muito tempo: a nostalgia. Quando vemos personagens que marcaram nossa infância, voltamos às telas, algo que acontece automaticamente. As memórias retornam, as emoções voltam, vontade de assistir aparece quase que instantaneamente. É exatamente isso que torna produções como Shrek 5, Toy Story 5 tão poderosas. Elas não estão vendendo apenas um filme, estão vendendo lembranças. E poucas coisas conseguem atrair tanto o público quanto uma boa dose de nostalgia. Teoria dos fãs. Outra coisa que aumenta absurdamente a expectativa são as teorias dos fãs. Antes mesmo da estreia, milhares de pessoas passam meses analisando trailers quadro por quadro. Um detalhe escondido, uma frase misteriosa, um personagem aparecendo por poucos segundos. Tudo vira assunto, tudo vira teoria. E muitas vezes essas teorias acabam ajudando na divulgação do próprio filme. Porque quanto mais pessoas discutem, mais curiosidade é criada. E quando finalmente chega a estreia, milhões querem descobrir quem acertou e quem estava completamente enganado. Mas sabe o mais curioso? Muitas vezes o filme que todo mundo acredita que será um fracasso acaba se tornando o maior sucesso do ano. E o filme que parecia imbatível acaba decepcionando. Foi assim várias vezes na história do cinema. Por isso, em 2026, promete uma das disputas mais imprevisíveis dos últimos anos. E eu confesso que estou muito curiosa para descobrir quem vai sair vencedor dessa batalha. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe com aquele amigo que ama cinema. Eu sou a Jéssica e lembre-se, ativa o modo curiosidade, porque o próximo mistério, curiosidade ou descoberta pode estar apenas a um vídeo de distância. E até a próxima!